Povo meu, sejam muito bem-vindos. Povo meu, é uma semana interessante para nós brasileiros, muito importante. E para mim, como comunicador, eu acho que é bem bacana também. É a semana da data FIFA. E por mais que eu tenha visto a vitória do Vasco contra o Grêmio por 2-1 ontem, eu vi com 26 minutos de partida iniciada, já tinha passado o gol do Thiago Mendes, né? Então eu acabei vendo no bar do meu padrasto e já tinha perdido muito da partida, estava lá conversando e vendo o jogo. Eu resolvi falar assim, cara, vamos falar de seleção, né? Depois a gente bota a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai falando de outros clubes, outros assuntos, até porque tem jogador que poderia estar que jogou muito bem a partida, algumas das partidas do Brasileirão. Então, vamos logo falar do prato principal da semana, a data FIFA, né? Vamos falar de Brasil e França na quinta-feira, nessa quinta-feira, dia 26 de março, ok? E na terça-feira, dia 31 de março, Brasil e Croácia. Vamos começar falando disso, vamos falar de uma coisa que para mim não é muito boa não. Para mim eu não gostei. Por que eu não gostei? 26 de março, né? Quinta-feira. Sabe quando que a seleção brasileira e a seleção francesa, claro, é, e outras seleções nessa data FIFA estão se apresentando em países como Estados Unidos, ou países da Europa, ou países do mundo árabe, de empresas de sheiks e rabinos judeus que compram jogos para os últimos amistosos, né, de testes, como é o da seleção brasileira, e tem mais um teste para a seleção, mais um jogador que será testado, já já eu explico. É, sabe quanto tempo de preparação? 2 dias. Porque, por exemplo, a seleção brasileira e a seleção francesa chegam hoje nos Estados Unidos, né? Creio que todo mundo chega hoje, ainda mais os jogadores que atuam no Brasil também, né? Atuaram nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Treinam amanhã nas suas concentrações, fazem um treino de reconhecimento de gramado no estádio e já jogam na quinta-feira. Então, se apresentam na segunda, treinam na terça, reconhecimento na quarta e quinta-feira, creio que à tarde, a seleção brasileira e a seleção francesa jogam. A seleção francesa já está muito de cara do que já se sabia o que fazia o Désiré Doué, o Mbappé, o Dembélé, o Tchouaméni, vários outros jogadores, todo mundo já sabe, o Griezmann, todo mundo já sabe como joga a seleção francesa. Eu até pensei, pô, acho que o da Croácia vai ser o primeiro, e aí, né, a gente pode se preparar mais para o jogo contra a França. Não, o jogo contra a França é a primeira partida. Aí o seu Carlo Ancelotti, que quer fazer teste, nada contra o Ryan, né? É, mas tem, claro, lógico, muita coisa contra o Gabriel Sara. Agora, a gente sabe que o Alisson foi cortado da seleção e parece que o Hugo Souza acabou sendo chamado. E outro que foi cortado foi o Alexandro, do Flamengo. Teve uma lesão na partida contra o Corinthians do próprio Hugo Souza. O Kaique Bruno, do Cruzeiro, foi chamado. Kaique Bruno, do Cruzeiro. Jogou muito bem ano passado. Mas já é um jogador para a seleção? O Arana não. O Telles não. Então é mais um teste pro seu Carlo, do seu Carlo Ancelotti, que quer testar Ibañez, quer testar Igor Thiago, quer testar Gabriel Sara, o próprio Ryan. Então é muita coisa acontecendo num curto prazo. Seleção chegando, testes,
e uma partida que é um clássico contra a França, que nos deixa com raiva por tudo que aconteceu, por exemplo, em 98, mas se eu não me engano, 86 com o Platini também, em 2006. Então, assim, o pior dos cenários para as últimas partidas de preparação de março, antes da convocação final, e a partida no Maracanã, que vai ter a despedida dessa seleção para viajar para a América do Norte, né, em maio. Muito ruim, o pior dos cenários. E aí a culpa não é só da CBF, é da própria FIFA. A FIFA não tem que dar uma data FIFA de 10 dias, tinha que dar uma data FIFA de 15. Que aí o pessoal treina uma semana, né? Viável, uma seleção brasileira, uma seleção francesa, holandesa, croata, búlgara, argentina, chilena, treinaria e jogava todos no final de semana. E no outro final de semana teria a segunda rodada de amistosos. Viável, 10 dias, 2 amistosos. Então, assim, se a gente reclama do calendário brasileiro aqui, que é horrível, muito horrível, um jogo em cima do outro, né? E a gente mora num país continental, tal, tá bom, vamos escolher um país e vamos jogar, na maioria das vezes, naquele país dos jogos dos amistosos. Beleza, mas é muito pouco tempo. E o Ancelotti ainda me faz isso. Me convoca Kaique Bruno, me convoca Ibanes, me convoca Igor Thiago, Gabriel Sara, para jogadores que. O próprio Ryan volta a falar, me convoca Gabriel Martinelli, com todo o respeito a Martinelli e o Arsenal, mas quanto tempo que o Arsenal não ganha nada? O último grande Arsenal foi na época do Thierry Henry, então tem muita coisa errada na seleção. Acho que o Samir tem que ir na FIFA, tem que ir na Conmebol, conversar muito sobre essa questão da data FIFA, estender um pouco mais. E, cara, o Ancelotti também, os últimos testes, espero que ele tenha muito bem definido os seus 26. Porque eu já não gosto dessa lista de 26. Já não gosto de saber que tem jogadores que estão tempo sem ser titulares, como Pedro, Gabigol, Bruno Henrique. Ontem eu vi os melhores momentos, tá? Cheguei da igreja, cheguei cansado. Os melhores momentos de Corinthians e Palmeiras, Corinthians 1, Palmeiras 1. Teve o gol do Yuri Alberto. Teve quase o gol de bicicleta do Yuri Alberto. E quem está na seleção é o João Pedro. Que beleza. Foi protagonista na Copa do Mundo de Clube, chegou no Chelsea, contratado no meio do Super Mundial e ajudou o Chelsea a ser campeão. Beleza, mas o Pato, Alexandre Pato, 3 conduções de ombro, gol em semifinal de Mundial de Clubes, foi campeão no Mundial de Clubes contra o Barcelona pelo Inter 2006, com gol do Adriano Gabiru. Luiz Adriano fez o gol na mesma semifinal do Pato. Cadê o Luiz Adriano? Cadê o Adriano o Adriano Gabiru? Pato hoje é comentarista do SBT, poderia estar muito bem aí titular, mandando na seleção. Então, assim, é muita coisa errada. E agora eu vou focar aqui, data FIFA. Só 10 dias não dá. E vai acontecer outra coisa, porque o pessoal do futebol europeu, acho que do futebol argentino também, do futebol normal, viaja, aí o Brasil joga na terça-feira. Brasil e Croácia. Jogadores da seleção de Brasil e Croácia que jogam na Europa vão chegar na quarta em casa, quinta, só vão jogar no domingo, voltar a jogar no domingo ou na segunda, né? Suas respectivas rodadas dos seus campeonatos nacionais. O jogador brasileiro não. Quarta-feira que vem tem rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador que atua aqui no Brasil, o Arrascaeta, né, que joga no Uruguai. Então é muita coisa errada. Eu estou passando esse ponto aqui porque acho que o principal a falar é muito pouco tempo de preparação
Tanto para o Ancelotti que quer fazer teste, quanto para o treinador da França, que eu não sei se ainda é o Didier Deschamps, né? O treinador da Croácia, o Scaloni na Argentina, enfim, todos esses treinadores. Então é muito pouco tempo para se preparar, para depois ter um amistoso e viajar para a América do Norte. Se queremos fazer uma Copa do Mundo com 48, 60 seleções, muito bom, com vários países viajando, né, várias seleções viajando para 2, 3 países, como vai ser em 2030, vamos pelo menos melhorar isso aí. Que já é uma loucura. A Copa do Mundo tem que ser um país só. Ou em 3 países, um do lado do outro, para valorizar sim o continente, como foi na Coreia do Sul e no Japão. Agora, já vai mudar muito forte em 2030 e a gente não consegue mudar uma data FIFA de 10 para 15 dias, aí fica complicado, né, FIFA? Fica complicado, Conmebol, UEFA, as outras ligas continentais, fica complicado. O SAMI fica muito complicado. Seleção viaja, nossos jogadores que atuam aqui no Brasil, no nosso produto, Campeonato Brasileiro, voltam numa quarta-feira depois de Brasil e Croácia. E fica muito complicado, Ancelotti. Você com tempo curto, fazendo testes, que são jogadores que ainda não foram nem testados como ídolos dos seus clubes. Valeu, galera. Vou deixar um recado aqui, tá? Eu vou tentar ver esse jogo aí de quinta-feira. Eu vou ver o horário de quinta-feira, acho que é 5 horas da tarde. Eu estarei trabalhando 5 horas, não sei se eu vou estar no computador, eu vou ver Brasil e França, gente, eu não tenho como não ver. Eu vou buscar a melhor forma de assistir essa partida na GETV, né, sentir a emoção, porque senão eu vou ter que ver a reprise na GETV, e eu posso falar isso tranquilamente porque deve passar ou na Casa TV, e aí fazer uma análise, mas eu vou procurar ver quinta-feira Brasil e França, porque é Brasil e França. Valeu, galera. Fui.